Bom dia! Que alegria estar aqui para abrir mais um evento organizado pela Vitude, terceira edição do Corporate Mental Health Week. Um evento que foi pensado com muito carinho para a gente falar de saúde mental no ambiente de trabalho, para a gente falar de bem-estar emocional, de produtividade e muitos outros assuntos que eu tenho certeza que é do interesse de vocês. E para a gente começar esse dia com o pé direito, a gente vai relembrar como foram as cenas do primeiro evento que a gente realizou aqui, desse espaço, do Cubo, em 2020. Chama o vídeo, galera. A gente tem hoje um percentual muito grande da população sofrendo com problemas de saúde mental, seja ansiedade, depressão, seja burnout, né? Fora, obviamente, os outros motivos que levam a pessoa a buscar terapia, porque o Brasil é um dos países com o maior número de psicólogos por habitante no mundo. Curioso que essa oferta está mal distribuída. Ao mesmo tempo que a gente tem muito psicólogo por habitante, a gente tem 50% dos municípios sem atendimento de psicólogo. A gente está, nesse momento, no Janeiro Branco, um mês onde a gente fala muito sobre saúde mental. Então, a gente achou por bem começar esse ano com o pé direito, né, e começar falando de saúde mental dentro das organizações. E eu queria dar um muito obrigada e boas-vindas a vocês. No mercado de trabalho, a gente tem uma exigência muito grande de quantidade de tarefas, de desafios, de metas. Então, a pressão é muito grande sobre nós. Você estando bem, você relaciona melhor com as pessoas, você consegue ter uma produtividade maior, porque você vai estar mais atento, mais focado e mais concentrado. Nós escolhemos investir na Vitude como uma forma mais fácil, rápida, né, e acessível de ter o suporte psicoterapêutico. Quanto mais eu cuidar do time, das pessoas e do clima onde eu trabalho, melhor vira a rentabilidade, melhor vira o ambiente de trabalho e mais produtividade eu consigo fazer as coisas, inclusive sem ficar tão estressado, sem tão mal com isso. A saúde emocional permeia todas as coisas. A tua interação com o mundo, com você mesmo, com teus funcionários, com a tua família, depende do teu equilíbrio emocional. É uma coisa muito difícil de você conseguir sozinho, inclusive porque tudo parece que contribui para te desestabilizar nessa situação. E a terapia, eu acredito que é a ferramenta mais preciosa, é o caminho mais, não vou dizer que é o mais curto não, mas ele é o mais eficiente, o mais eficaz para você conseguir manter esse equilíbrio. Boa, bateu um arrepio aqui, coração vibrou diferente. Que saudade desse evento, 2 anos atrás. A gente ainda nem sabia de pandemia nesse período, e a gente teve aqui casa cheia no Cubo Itaú, falando de saúde mental no ambiente de trabalho. Infelizmente, para esse ano, a gente fez um super planejamento, a gente trabalhou para que esse evento pudesse ser híbrido e que a gente pudesse ter a casa parcialmente cheia. Mas, como uma boa startup, a gente precisou rever os planos, o Omicron não deu sossego, e a gente optou por manter, né, a local da transmissão, mas estamos aqui, né, fazendo a transmissão, casa ainda bem pouco ocupada, mas eu espero que vocês todos estejam em suas casas, no trabalho, seguros, protegidos, e que no ano que vem a gente esteja aqui junto, presencialmente, com muitos sorrisos, muitos abraços e sentindo essa energia tão gostosa que é quando a gente pode estar presencialmente com as pessoas. E vamos começar, né, esse evento. Acho que um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a gente pensou tudo de novo, com muito carinho, muito conteúdo rico, para a gente falar e trazer novidades sobre esse tema que está tão importante, que ganhou ainda mais relevância, né, com a pandemia. Eu acho que tem uma coisa, não podemos falar que a pandemia foi algo bom, mas teve algo que ela trouxe de muito importante, que é a discussão da pauta de saúde mental. Né? Ela trouxe... Saúde mental ficou em evidência, e isso foi bastante importante. Deixa eu só um pouquinho aqui. E acho que um ponto que eu gostaria de começar falando é: a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem aqui, para realizar esse evento, o apoio de Creditas, iFood Benefícios,
Vetor Editora, que além de nosso patrocinador, também é investidora da Vitude, um dos primeiros parceiros que acreditou aí no nosso trabalho. Pipo Saúde. A gente tem o apoio da Lead Inc., né, o pessoal da revista Lead, apoiando e cobrindo, fazendo a cobertura do evento. E o nosso parceiro, Mind Self, que cuida com tanto carinho, né, dos Vituders, nosso time aqui, apoiando as nossas meditações e fazendo com que a gente esteja sempre presente, muito bem cuidado e cuidando da nossa própria saúde mental, porque para a gente cuidar dos outros, a gente também precisa estar bem. E a gente vai falar hoje de bem-estar emocional e produtividade. Esse é o mote do nosso evento. E eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho nessa palestra de abertura sobre o que aconteceu com a Vitude nesses últimos 2 anos, nesse período de pandemia, mas não só isso, para falar um pouquinho da nossa história, a nossa história de vida, que esse ano completa 6 anos. Eu estou aqui com Everton Hopner, meu sócio, cofundador da Vitude. Everton, primeiro, muito obrigada por estar aqui comigo e por acreditar nesse sonho. Eu queria que você começasse se apresentando, falando quem que você é, um pouquinho da sua trajetória e por que diabos você resolveu ser meu sócio, por que você aceitou esse convite, está aqui, né, junto, na labuta, fazendo com que esse negócio aconteça. Perfeito, bom dia a todos, prazer recebê-los. Estamos de volta aqui ao Cubo, na cidade de São Paulo, ainda com a casa vazia, mas com certeza 2023 vai ser diferente, né? Bom, eu sou engenheiro de formação, tal qual você é. Tive minha carreira toda baseada em consultoria, né, em empresas de consultoria. E durante esse período, né, de consultoria, eu também tive aí meus percalços, né, no que tange saúde mental. E isso acabou por culminar nessa intersecção de caminhos, né, e cá estamos, né, apresentando, depois de 6 anos, a 3ª edição desse evento, que com certeza aí teremos dezenas, quando não centenas. Boa. Everton, também meu colega de profissão, são 2 engenheiros, né, que formaram a Vitude. Tem uma coisa que sempre me perguntaram: por que diabos você, engenheira, foi empreender em saúde mental? E acho que um dos pontos muito importantes que eu gosto de contar da minha história é que não foi uma engenheira que foi empreender em saúde mental, foi uma paciente que foi empreender em saúde mental. Foi uma pessoa que sofreu, né, uma pessoa que passou por uma série de dificuldades quando foi diagnosticada com um quadro de depressão. E acho que um ponto muito importante da gente pensar é que a gente vive num país com um número muito alto de pessoas sofrendo com transtorno mental. E lá atrás, quando eu tive depressão, eu tive muita dificuldade de encontrar ajuda. Muita mesmo, não só, acho que por conta do preconceito e do tabu que eu mesma vivi, né? Eu tinha dificuldade ali de entender o que eu estava sentindo. Eu tive dificuldade até mesmo na minha família. Eu lembro de momentos que eu estive triste em que eu fui questionada: poxa, por que você está triste? Você tem tudo. Você é bonita, você tem um bom emprego, você tem um carro do ano. Está triste por quê? Onde que eu errei na sua educação? E a gente ouve isso, às vezes, de pessoas muito próximas da gente, né? E acho que um dos pontos principais, quando eu penso aqui na Vitude, na nossa missão, é de ampliar essa discussão, de ampliar a sensibilização sobre essa pauta e fazer com que a gente não questione mais por que as pessoas estão em sofrimento ou por que elas estão passando por uma determinada situação, né? Será que é assim com as outras doenças? Eu recentemente vi uma discussão, acho que foi até promovida pelo time do Einstein, onde eles trocavam ali a palavra depressão por câncer, né? Quando alguém fala: putz, eu estou com câncer, ninguém pergunta: nossa, mas por quê? O que aconteceu? Qual é o teu problema? Mas quando a gente está com depressão, quando a gente está com uma crise de ansiedade, sempre vem uma pergunta: o que aconteceu de diferente? Você tem algum problema? E eu acho que uma das nossas missões aqui é fazer com que esse tema deixe de ser tabu, né? Que a gente derrube essas barreiras e que a gente possa, de fato, falar cada vez mais, que a gente possa normalizar essa discussão e torná-la mais ampla. Eu acho que isso é um ponto super importante. E aí, putz, vamos criar uma empresa, né? Qual o nome dessa empresa? Como é que vai ser a marca? Como que ela vai impactar as pessoas? Como que ela vai ser lembrada? E quando a gente estava pensando aqui na criação da Vitude, eu lembro que algumas coisas, quando a gente estava no momento de pesquisa, a gente falava: poxa, o que a gente quer dessa empresa para o futuro? Para onde a gente está olhando? O que a gente está vislumbrando? Qual vai ser a missão? Qual é o nosso sonho grande? E tem uma frase muito importante da OMS que me impactou lá atrás, eu acho que a gente usou ela como base, que é uma frase importante e que tem tudo a ver com o nome da Vitude. É uma frase em inglês, é: there is no health without mental health. E quando a gente pensa em português, é: não existe saúde se não tiver saúde mental.
A gente não consegue fazer nada se a cabeça da gente não estiver no lugar, se a gente não estiver bem. Né? Porque não adianta nem ter saúde física. Se a gente estiver mal emocionalmente, a gente não consegue, né, ser funcional, não consegue fazer as coisas do dia a dia, não consegue sorrir, não consegue produzir. Então, a Vitude nasceu com esse conceito de se tornar uma empresa que fosse vital para a saúde das pessoas, que fosse vital para que elas pudessem viver a vida com plenitude, que elas pudessem curtir e que elas pudessem, de fato, ser saudáveis. E eu acho que aqui tem uma quebra, né, de paradigma e de conceito. Sempre que eu falo que eu trabalho com saúde mental, as pessoas associam a doença. A gente ainda tem o pensamento da doença. Né? Quando eu falo eu trabalho com saúde mental, as pessoas pensam em alguém no fundo do poço. E eu gostaria muito que, quando eu falasse que eu trabalho com saúde mental, que a gente imaginasse uma pessoa feliz, saudável, criativa, fazendo tudo o que ela pode fazer com os recursos que lhe foi dado. Então, é assim que nasceu, né, a marca da Vitude, e a gente pensa muito que essa marca ela seja, né, muito relevante, que ela possa impactar cada vez mais e mais pessoas. Everton, e aí? Fomos só nós dois que sofremos aí com algum percalço, algum problema de saúde mental, ou tem mais gente por aí? E aí? Com certeza não. Né? São milhões de pessoas. O Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, e o quinto mais depressivo. Né? Então, são milhões de pessoas só no nosso país passando por esses e outros problemas relacionados à saúde mental. Então, é uma questão de grande escala e que precisa ser olhada com bastante atenção. E acho que um ponto muito importante da gente pensar é que não é, né, esses números aqui que a gente traz, né, país mais ansioso do mundo, quinto país com o maior número de pessoas deprimidas. Isso era antes da pandemia. Isso piorou muito. A gente tem um estudo recente feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro que mostra que os casos de depressão dobraram, os casos de ansiedade cresceram quase 80%. A gente conviveu, nesses 2 anos, com medo, com angústia, com incerteza, com um sentimento assim, de impotência, porque a gente não podia fazer nada. A única coisa que a gente podia fazer era estar dentro de casa, seguro, lavar as mãos, usar álcool e evitar, né, o contato. O que a gente podia fazer? Usar máscara, tomar vacina. Mas a gente continuou convivendo com medo. Algumas famílias, infelizmente, conviveram com o luto, com a perda, um luto diferente. Pessoas não puderam nem sequer fazer todos os seus rituais ali de luto, velório, em função da pandemia. A gente tem mais de 600 mil pessoas que perderam a vida por conta do Covid. As famílias dessas pessoas, quem convivia com isso, está enfrentando um problema de luto e a gente precisa cuidar delas. Elas estão entre nós, elas estão nas nossas empresas e precisam ser acolhidas. E quando a gente pensa, fomos só nós? Não. O mundo inteiro está sendo afetado por questões de adoecimento mental, por desafios. Todo mundo teve que lidar com algum tipo de incerteza, insegurança, medo. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui passou por isso também. E, acho que tem um outro ponto muito importante do que a gente fala quando a gente pensa na missão, propósito de Vitude, é que eu lembro muito, acho que o Everton vai lembrar aqui também, que quando a gente começou, as pessoas falavam, nossa, Tati, mas ninguém nunca vai fazer terapia online, né? Esse negócio é muito difícil, a qualidade disso não é tão bom. Mas e aí? E a gente sempre batia, mas não é sobre qualidade, não é sobre um ser melhor que o outro, é sobre acesso ou não acesso. E aí eu queria convidar o Everton para falar um pouquinho o que é quando a gente fala de acesso. A gente vive num país que tem psicólogo em todo lugar? Não, longe disso. Essa não é a nossa realidade. O Brasil é um país continental, como todos nós sabemos, e a cobertura, né, desses profissionais ela não atende todos os mais de 5 mil municípios. Então, via atendimento presencial, seria praticamente impossível você atingir todos aqueles que têm algum tipo de transtorno e que precisam desse atendimento. Então, essa distribuição é necessária para que a gente chegue onde a gente não chegaria através de vias presenciais. Sim, acho que esse é um outro ponto muito importante. Às vezes, participo de algumas entrevistas e os jornalistas me perguntam, né? Mas, poxa, online, e aí, tem uma perda de qualidade? Ou, será que a gente está tão digital, um serviço online? Gente, se não fosse online, mais da metade dos municípios brasileiros não estariam abastecidos de psicólogo. A gente tem tecnologia hoje suficiente para fazer com que este serviço chegue em qualquer
lar. E eu acho que ainda mais agora sendo reforçado com a chegada do 5G. Então, quanto mais a gente tem capilaridade, mais a gente chega distante, a gente chega em pessoas que estão lá numa cidadezinha de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, e que muitas vezes não teria o atendimento necessário para uma questão, né? Eu posso ter depressão, ansiedade, mas eu posso ter um problema com o filho, uma separação, uma questão pessoal. Eu posso querer me desenvolver, né? A gente ainda fala muito de terapia como um tratamento de doença, mas cada vez mais a gente vê pessoas usando terapia, né? A psicoterapia, como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, uma ferramenta de descoberta. Né? E como chegar nesses municípios onde a gente não tem psicólogo? Com tecnologia, com segurança, fazendo com que um profissional muito bem capacitado, que às vezes pode morar em São Paulo, Rio, em alguma grande capital, possa atender, né, uma pessoa que está morando numa cidade que não tem um profissional de psicologia. E tem mais uma coisa quando a gente pensa, né? Putz, para que a gente nasceu? Né? Qual a razão de existir? Qual é a dor? Né? Qual o problema que a gente está resolvendo? E aí tem alguns problemas muito latentes. A nossa história com o mercado corporativo ela é mais recente. Né? Quando a gente nasceu, Vitude, ela não estava pensando ainda em resolver um problema corporativo ou das grandes organizações. Isso é mais ou menos 3 anos que a gente está falando dessa história. Mas tem impactos muito grandes. E aí, quando a gente pensa nos números, do que a gente está falando? Tati, a gente está falando de quase 600 mil brasileiros que foram afastados por algum tipo de transtorno mental em 2021. São quase 300 bilhões de reais que as empresas perdem todos os anos em função desse tipo de condição. E são cerca de 60 milhões de brasileiros que convivem, né, com algum tipo de transtorno. Mas estes são os números de quem já teve ali uma trajetória e chegou a desenvolver a condição. Como é que a gente trabalha de uma maneira mais preventiva na promoção e, consequentemente, na educação, para que a gente não engorde esses números? Isso é super importante, essa provocação sua é relevante demais, porque a gente ainda trabalha hoje tratamento. Eu ainda estou lá, outro dia eu até ouvi de uma pessoa falar, a gente está na UTI ainda. De fato, a gente ainda está na UTI. A gente está tratando casos de pessoas que já têm um diagnóstico, que já estão num processo de adoecimento, que já estão sofrendo, às vezes, os sintomas físicos do estresse, da depressão, de um quadro de ansiedade ou outro quadro qualquer relacionado a um transtorno mental. Mas a gente ainda faz muito pouca sensibilização, a gente faz muito pouco prevenção, promoção de saúde, e é nisso, né, que a Vitude se propõe a ajudar os nossos parceiros, porque a gente não quer que esses números continuem crescendo. 576 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho em 2021. Foi o recorde histórico, né, da curva do INSS, e essa curva já é medida desde 2006, mas a gente teve um pico, né, ali com a pandemia, acho que um pouco impactado ali pelos números que eu já falei, a quantidade de pessoas que faleceram, o medo, a angústia, o isolamento social, mas também tem um ponto da gente olhar pouco para esse tema. A OMS já fala de saúde mental há bastante tempo. Acho que lá em 2012 ela falou que depressão seria a doença mais incapacitante do mundo em 2020. A gente chegou, passou em 2020, nós estamos em 2022. Né? A gente está falando cada vez mais de um mundo que está digitalizado, um mundo que vai ser digital e que precisa de pessoas, né, que estejam com a cabeça boa, que a gente esteja saudável, porque é a nossa capacidade criativa que vai fazer com que a gente continue se desenvolvendo. Não é mais a força bruta, né? A gente precisa de pessoas, talento, criatividade. Então, qual é o impacto quando a gente fala que 576 mil pessoas estão afastadas, estão dentro de casa, com uma aposentadoria por invalidez, com auxílio-doença? E não são só elas. Como fica a família? Imagina uma pessoa que está dentro de casa, afastada ou com uma licença. Como fica a família? Como fica quem convive com essa pessoa? E se a gente pensar lá no ESG, nas 3 letrinhas, o S é de social. Como é que está o nosso papel social enquanto empregador? Né? Como é que está o nosso papel social enquanto empresa que cuida, acolhe desse colaborador? O que a gente está fazendo para evitar que essas 576 mil pessoas sejam mais, e para evitar esse número tão grande, por que a gente não reduz ele? E vamos combinar que a gente não precisa perder 300 bilhões de reais. Né? Eu acho que a gente poderia estar aproveitando esse dinheiro muito melhor
investindo em programas de promoção e prevenção, apostando na sensibilização, cuidando, de fato, das pessoas que estão adoecendo, oferecendo soluções inovadoras para que esses colaboradores possam ser bem cuidados, que possam retornar mais rápido para o mercado de trabalho. Acho que a gente tem aqui uma série de provocações importantes que precisam ser feitas. E quando a gente pensa 60 milhões de brasileiros convivendo com transtorno mental, qual que é o nosso papel nisso? Tenho certeza que eu já vivi a depressão, eu sei quanto dói, mas tem um monte de gente aí convivendo com alguma dor, convivendo com algum problema e com medo de falar, com medo de se mostrar vulnerável, com medo de, putz, será que eu vou fazer terapia? E aí, o que as pessoas vão pensar de mim? Vamos derrubar esse tabu, né, gente? Vamos falar mais disso. Eu acho que quanto mais a gente levantar essa bandeira, quanto mais a gente falar desse tema dentro de casa, quanto mais a gente ampliar a sensibilização, mais a gente vai conseguir entregar uma coisa muito importante, que é o nosso propósito. Que é? Para que a gente nasceu, Everton? A gente nasceu para democratizar o acesso, né? Levar o serviço onde ele não chegaria por vias normais. Então, a Vitude tem nisso a missão de existência dela. A gente quer democratizar o acesso a serviços de saúde mental e educação emocional, porque se a gente não falar, a gente não resolve o problema. A gente precisa sensibilizar, a gente precisa educar. Para mim, psicologia precisava ser ensinada lá no berçário, no maternal, porque as crianças ainda não sabem reconhecer as suas emoções. A gente ainda vê crianças com desafios, e cada vez mais, se a gente pensar em pandemia, a gente vai ver uma geração que vai sofrer os efeitos do que a gente está vivendo, né? Que tiveram que se restringir do convívio com os colegas, que passaram a ter suas aulas dentro de casa, que estão com medo, às vezes, de conviver de novo com os coleguinhas. A gente vai ter que olhar para isso, e é só democratizando esse acesso, é só falando abertamente que a gente vai conseguir. E um pouquinho de história, porque acho que todo mundo pergunta como que nasceu o Vitude, e aí, conta um pouquinho o que aconteceu. O Vitude nasceu em 13 de maio de 2016, contei um pouquinho de história da marca, o que empolgou a gente para fazer isso. E lá em 13 de maio foi muito, de fato, em 2016, pensando em criar uma solução que removesse a fricção de alguém que está querendo chegar no consultório de um psicólogo até o processo terapêutico começar. Então, a gente costuma dizer que foi um marketplace, né? A gente começou um marketplace conectando psicólogos e pacientes, plataforma que conectava ali as pessoas em 2, 3 cliques. E, durante muito tempo, quase 2 anos, a gente teve uma extrema dificuldade de conseguir fazer essa empresa parar de pé. Acho que, em vários momentos, né, Everton, a gente quase sentou para discutir como é que esse negócio ia acabar, se a gente voltava para o mercado de trabalho, se a gente, de fato, continuava, porque foi muito difícil. Eu acho que teve um parceiro muito importante nessa jornada, né, que se juntou aqui ao grupo no finalzinho de 2017, que foi a Vetor Editora, né, que foi o nosso primeiro investidor, e também patrocinador desse evento. E a Vetor teve um papel muito importante, porque lá atrás, eu acho que, confesso que perdi as contas de quantas nãos eu recebi, quantas vezes alguém me falou que não ia dar certo, que esse negócio era maluquice, que eu estava perdendo juízo, que não... Poxa, mas você, engenheira, vindo de construção civil, vai empreender em saúde, você não conhece nada, nem de saúde, nem de tecnologia. E foi ali, né, na figura do Ricardo Matos, CEO da Vetor, que a gente, de fato, conseguiu mostrar o nosso sonho, a nossa ideia, e conseguir ali o primeiro investimento, que foi super importante, porque ali tinha um outro ponto relevante. Não era só que tinha tabu, não era só que era difícil, não era regulamentado. E aí vocês imaginam tentar fazer alguma coisa no Brasil quando toda semana você recebe uma cartinha falando: nossa, você está infringindo o código de ética. Nossa, você está indo contra algo que não é legal. E foi ali, acho que com a entrada da Vetor, que a gente mudou um pouco, né? Eles compraram essa briga com a gente e, em 2018, ao finalzinho do ano, a gente teve, né, a regulamentação do setor. Né? Em 10 de 11 de 2018, o Conselho Federal de Psicologia, de fato, publicou ali a regulamentação. Né? Terapia online passava a ser autorizado e possível no Brasil. E isso fez uma grande diferença, não só, né, para as pessoas que estão sofrendo com isso, que passavam a ter acesso, mas também para os profissionais de psicologia, que passaram a ter à sua disposição pacientes que não estavam mais
no seu bairro, na sua cidade, ou dependendo do rol de indicação de amigos. Eles passaram a ter o mundo à sua disposição. A gente tem hoje, na Vitude, psicólogos que têm pacientes em todos os continentes. Tem mais de 4 milhões de brasileiros morando fora do Brasil, e eles só conseguem fazer terapia com um psicólogo que fale a sua língua materna se for online. Então, essa trajetória ali foi super importante. Ter um parceiro nos apoiando foi um diferencial, porque, de fato, ali tinha mais de 50 anos de história da Vettori, a credibilidade da marca deles no mercado, que nos ajudou, de fato, a levantar essa bandeira. E, talvez, se não fosse a Vitude e as discussões que a gente teve, a gente não teria regulamentação em 2018. Eu gosto muito dessa história, porque a gente fez a diferença para que a gente tivesse um setor regulado muito antes da medicina, que só foi regulamentada em 2020 por conta da pandemia. Até aquela data, em março de 2020, nenhum outro setor no Brasil tinha essa regulamentação para atender online. E, depois disso, a gente viu a medicina, a nutrição, a fisioterapia. Então, eu acho que a gente fez um papel muito importante, que é de regular o setor e permitir com que esse serviço pudesse ser entregue por meio de tecnologia. E acho que teve uma outra coisa nessa história, quando a gente pensa no timeline, que foi muito relevante, que passou voando, que foi em 2019 a OMS levantar a mão e falar: hey, burnout vai virar doença, tá? Vai entrar para o Código de Doenças Internacionais. Burnout vai ser considerado doença ocupacional. Isso vai ter um impacto para todo mundo, porque as pessoas que forem afastadas por burnout passarão a ter uma série de direitos que hoje elas não possuem. Elas passam a ter estabilidade, elas passam a ter uma série de coberturas importantes para alguém que está sofrendo ali com um transtorno que foi criado pelo ambiente de trabalho. E aí teve mais coisas nessa história, né? O que mais que aconteceu ali em 2019 que também nos deixou com o coraçãozinho super feliz? Com certeza. Bom, como a Tati já falou, a gente não conseguiria, trazer a Vitude até onde ela está hoje e cumprir a nossa missão se não fosse com a ajuda de parceiros. Então, empresas, fundos e pessoas que acreditam na tese. Então, em 2019, a gente teve, com a Redpoint, um primeiro aporte de grande relevância para a gente expandir nossas operações e, a partir de então, inclusive atuar junto às empresas. Então, para a Vitude foi um marco bastante interessante. E, logo, alguns meses depois, já em 2020, a gente teve ali o começo da pandemia. E aí as coisas mudaram completamente, como todos aqui bem sabem. Esses parceiros são muito importantes para a gente. Se lá no começo a Vetor teve um papel relevante, que foi o de ajudar no advocacy, ajudar a, de fato, regulamentar o setor, a gente teve, em 2019, a nossa primeira rodada institucional, que a gente fala assim, a gente chama ela de SEED, foi uma rodada de R$4,5 milhões, que foi liderada pelo Redpoint Ventures, que, inclusive, é um dos cofundadores desse espaço que a gente está, do Cubo Itaú, e com a Superjobs VC também, que foi o segundo fundo que acompanhou essa rodada, e foi junto com os dois que a gente conseguiu, de fato, ter capital, para conseguir crescer essa operação e, de fato, para conseguir estar pronto para algo que a gente nem imaginava. Porque, quando eles entraram, lá em novembro de 2019, eu arrisco dizer que ninguém estava esperando uma pandemia, ninguém colocou no planejamento estratégico como lidar com uma pandemia, o que fazer em caso de pandemia. A gente não fazia ideia. Então, quando chegou ali março de 2020, que a OMS decretou estamos numa pandemia, pânico geral. Para a gente, aqui, enquanto empreendedor, enquanto gestor, foi mais ainda, porque a gente precisou aprender a recrutar de forma remota, onboardar de forma remota, a liderar de forma remota. Tudo foi desafiador. Mas um ponto importante é que a pandemia colocou o tema em evidência. E, bom ou ruim, a pandemia fez com que os nossos negócios crescessem. Ao momento em que o assunto passou a ser mais discutido e que mais pessoas passaram a entender a importância de cuidar da saúde mental, a gente viu uma série de coisas acontecer. Mas, principalmente, a gente viu que as grandes empresas atuantes no Brasil passaram, de fato, a ter alguma estratégia que estava relacionada a implementar uma solução de saúde mental, uma solução de cuidado, um programa de bem-estar, e isso fez com que a Vitude, de fato, decolasse. Acho que no primeiro período, o ano de 2020, a gente cresceu quase 6 vezes, e, gente, é brutal crescer 6 vezes, porque dói, é difícil, a gente tem que fazer tudo, e muitas vezes eu sentia que eu estava sendo atropelada.
Mas foi muito importante, porque a gente conseguiu crescer o time, trazer pessoas sênior para dentro de casa, estruturar os nossos processos. Aqui tem algumas matérias, né, que saíram na mídia, na imprensa, falando do nosso crescimento, né, 2020, 540% de crescimento. Isso nos permitiu, de fato, contratar mais pessoas, estruturar a empresa, preparar nossos produtos e serviços para seguir cada vez mais atendendo empresas, pessoas, psicólogos, e fazendo com que a gente conseguisse entregar nosso propósito. E 2021 chegou, né, e a gente também continuou nessa jornada de trabalho. Nós fizemos lá o evento, né, o Corporate Mental Health Week de 2021. A gente fez 100% online, naquela época ainda muito em segurança, não tinha vacina ainda disponível. E esse ano a gente está aqui, né, falando e debatendo já, acho que num cenário muito diferente, já mais consolidado, com um pouco mais de robustez em termos de empresa. E eu queria apresentar aqui, né, pedir para o Everton apresentar um pouquinho de como que a gente se posiciona hoje, quase 6 anos depois da nossa fundação. O que a Vitude faz? O que ela entrega de valor mesmo? A Vitude é referência em soluções de psicologia online e educação emocional junto às empresas. E somos também um grande produtor de conteúdo, né? Então, lá no início da Vitude, antes da fase operacional, nós começamos com um blog, o vitude.com/blog, que hoje atinge cerca de 2 milhões de usuários únicos por mês, ou seja, pessoas consumindo conteúdos de saúde mental. Então, a Vitude hoje é psicologia de ponta no universo corporativo. Muito bom. E é legal lembrar, né, desse começo. Uma das coisas que eu me lembro da época do MVP mesmo, porque a gente não tinha ainda a ideia de como que a gente ia conectar as pessoas, mas tinha uma coisa muito interessante que aconteceu durante o processo de pesquisa, quando a gente estava ali ainda em validação, quando a gente ia perguntar para as pessoas se elas já tinham procurado um psicólogo, se elas já tinham tentado fazer terapia. A gente fez alguns testes em alguns locais, inclusive até entrevistas de rua. E uma coisa que a gente descobriu que foi muito relevante, e, de fato, foi a primeira coisa que a gente colocou no ar, que foi o blog, é que as pessoas não estavam buscando psicólogo. Elas queriam saber se elas tinham depressão, se elas tinham ansiedade, como é que elas ajudavam alguém que estava sofrendo com algum transtorno. E ali a gente percebeu, poxa, se existe tanta dúvida com relação a conteúdo, né, sobre o assunto, por que não produzir conteúdo? Por que não escrever? Por que não falar sobre isso? E eu acho que a gente descobriu ali, lá no Day One, a nossa vocação para ser produtor de conteúdo, para educar, para sensibilizar. E, de fato, hoje a gente recebe mais de 2 milhões de pessoas por mês nos nossos canais para saber mais sobre saúde mental. E a gente se tornou líder na América Latina na produção de conteúdo especializado, né, sobre psicologia, sobre saúde mental. Eu acho que uma coisa mais importante ainda, que eu tenho muito orgulho, é que a gente entendeu que a gente não conseguiria fazer nada sem a nossa rede de psicólogos. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente tem a melhor rede de psicólogos do Brasil e que isso é o nosso grande diferencial. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver um bom profissional cuidando da nossa cabeça, não vai adiantar. Eu acho que não adianta a gente pensar que a gente pode remunerar um profissional de psicologia menos do que a gente paga num lanche, por exemplo. E a gente vê isso acontecendo em algumas soluções. E a gente entende que, se eu estou falando de um profissional que vai cuidar da minha cabeça, de um profissional que vai cuidar das minhas emoções, eu preciso de um profissional qualificado, experiente, que saiba manejar clinicamente situações difíceis. E aqui que está, acho que onde mora, né, a nossa grande diferencial. É o que a gente, de fato, cuida. E, de fato, a gente tem um processo de seleção, de curadoria, que é muito rigoroso, que faz com que a gente tenha os melhores profissionais dentro de casa, mas não acaba quando eles entram. A gente tem um processo, né, que trabalha ali a reciclagem, o treinamento constante desses profissionais, um apoio, né, constante também, para que eles continuem se desenvolvendo e entregando o que tem de melhor para os nossos pacientes, para os nossos colaboradores, para os colaboradores dos nossos clientes, porque é isso que faz a diferença. E aí tem 2 palavrinhas aqui, que elas vieram, inclusive, de pesquisas de satisfação com os nossos clientes e de perguntas, né, de curiosidade, quando a gente perguntava por que você escolheu a Vitude, por que, dentre tantas soluções que existem no mercado, a Vitude foi escolhida. E, durante várias vezes, a gente escutou essa palavra e falou, poxa, a gente nunca usou ela, segurança científica. Que diabos é segurança científica?
E aí eu tive a alegria de ouvir uma médica falar: Tati, segurança científica é quando a gente trabalha com uma profissão que é regulamentada, quando a gente trabalha parado em ciência, quando a gente trabalha com uma profissão que tem amparo científico, que é a psicologia, onde os profissionais passam 5 anos para fazer uma graduação, onde, para atuar clinicamente, eles precisam ter uma especialização, eles precisam estar constantemente se desenvolvendo. Isso é trazer segurança científica. Quando vocês, na Vitude, exigem que o profissional prestador de serviço seja um psicólogo, você está garantindo para os meus colaboradores segurança científica. E aí, uma outra coisa que a gente ouviu muito foi credibilidade técnica. Putz, credibilidade técnica é fundamental. A gente tem um grupo interno, né, de profissionais que são responsáveis não só pela plataforma, mas por todos os serviços que a gente proporciona aos nossos clientes. Profissionais que possuem mestrado, doutorado, que também estão em constante desenvolvimento, oferecendo o que a gente tem de melhor quando a gente pensa em soluções de psicologia. A gente pensa o que tem de melhor quando diagnóstico, assessments, o próprio processo psicoterapêutico, o próprio processo que a gente usa, né, para ajudar uma pessoa a encontrar o melhor psicólogo. Hoje a gente usa inteligência artificial para ajudar o match. A gente tem o Vitude Match, né, que ajuda ali quem está precisando encontrar um psicólogo a chegar mais rápido, chegar no psicólogo que, de fato, tenha, né, uma conexão com a demanda que ele está trazendo. E isso é super importante. E eu acho que talvez as coisas que eu gostaria mais de destacar, quando alguém for procurar uma solução, né, de atendimento para os seus colaboradores, que se pergunte se essa solução, de fato, garante credibilidade técnica e se ela traz toda a segurança científica para que a gente possa colocar os nossos colaboradores em segurança sempre. E aí, acho que a gente só consegue falar, né, de construção de uma empresa, de fazer um propósito acontecer, quando a gente pensa em valores. E quando a gente pensa na nossa forma de ser, no que a gente acredita. E aí eu queria pedir para o Everton falar um pouquinho. O que a gente acredita por aqui, Everton? Né? Quais são, o que ampara a cultura da Vitude? O que ajuda a gente a seguir no dia a dia? Perfeito. Somos francos, somos orientados ao cliente, aprendemos eternamente, adoramos estudar, aprender e nos reinventar. Tomamos riscos calculados, claro, inerente a qualquer movimento de disrupção, sobretudo num tema tão complexo quanto saúde mental, e nós somos promotores de mudança. A gente não seria Vituder se não fosse promotor de mudança, é isso que a gente fala constantemente para o time, né? Acho que Changemaker é o nosso valor, assim, cara, é a origem de tudo, porque a gente está aqui para derrubar a barreira, para quebrar tabu, para fazer essa pauta, né, esse tema ser mais simples, ser mais normalizado, e que a gente, de fato, consiga entregar muita qualidade naquilo que a gente se propõe a fazer. E acho que isso faz, né, com que a gente tenha esse grupo de clientes do qual eu tenho muito orgulho. Né? Quando eu olho essas logomarcas aqui, eu penso, puxa, a gente está no caminho certo. Eu olho, tem algumas das maiores empresas, das mais admiradas que a gente tem no nosso país, confiando na Vitude. E são essas empresas que falam para a gente, eu confio na Vitude porque vocês têm segurança científica. Eu confio na Vitude porque vocês têm os melhores psicólogos, porque vocês têm um processo que é extremamente rigoroso na escolha desses profissionais. Eu confio na Vitude porque vocês me passam credibilidade técnica. E eu acho que a gente vai ter... É muito fácil, né? Eu, como fundadora apaixonada pela empresa, estar aqui falando disso, mas o que a gente se propõe a fazer nesses 2 dias de encontro é trazer algum desses clientes para contar para vocês o que eles estão fazendo em cada empresa, né? O que eles estão desenvolvendo para os seus colaboradores, como é que eles idealizaram os programas de saúde mental, de bem-estar, o que eles estão pensando para 2022, o que eles estão pensando para os próximos 5, 10 anos. A gente vai ter aqui o próximo painel, né, Magalu, Telha Norte. A gente vai ter, mais tarde, o case do Banco do Brasil, que hoje é o nosso maior cliente, né, de fato, o banco, talvez o banco mais antigo do Brasil, com mais de 90 mil pessoas sendo cuidadas pela Vitude. Então, assim, por que o time do Banco do Brasil escolheu a Vitude? O que fez eles estruturarem esse programa? O que eles estão olhando com isso? E a gente vai ter essas histórias sendo contadas aqui, ao longo do dia. Hoje a gente também tem Sky,
SAP, a gente tem OMI aqui falando também. Amanhã a gente vai ter outros cases de sucesso, e eu espero que, de fato, todo mundo aproveite e aprenda, porque tem muita coisa boa sendo construída por essas marcas que estão nesse slide. São mais de 450 mil vidas cobertas aqui na Vitude, já são mais de 120 empresas clientes, e a gente se orgulha muito, né, de todos os parceiros que a gente construiu ao longo dessa jornada, de todas as premiações que a gente participou. Né, tenho bastante orgulho aí, muito pessoal, de ser membro aí do ecossistema da Cartier, que é não só uma marca de luxo, mas uma marca que há 15 anos promove o empreendedorismo feminino ao redor do mundo, né, com uma premiação internacional que visa dar mais visibilidade para empreendedoras que estão trabalhando com negócios de impacto. E aí, quando a gente pensa em saúde, principalmente saúde mental, a gente está falando de impacto, e eu tive a alegria de ser uma das premiadas ali da Cartier em 2019, e esse ano vou estar junto com todas as premiadas dos últimos 15 anos numa reunião global daqui a um mês. Isso vai ser muito bacana. A gente passou pela aceleração da estação Hack, que pertence ao Facebook, junto com a Artemisia. A gente também foi residente do Google for Startups e recentemente participou, acho que foi uma das grandes alegrias do ano passado, participou do programa de aceleração da Endeavor, o Scale Up Endeavor, e ganhou, né, no final de 2020, o prêmio iBest. A gente ficou entre os 3 melhores serviços de saúde do Brasil, e isso nos traz muita satisfação e a sensação de que a gente está numa jornada importante, que a gente está construindo coisas muito relevantes. E aí, né, essa foto que eu fiz questão de trazer, é uma foto que me enche de alegria, assim, de emoção. Esse é o time de líderes da Vitude, né, o time que, de fato, está comandando áreas importantes. A gente tem aqui operações, RH, finanças, produto, engenharia, vendas, área técnica, na figura do Fábio, ali nessa foto. Quem já conhece sabe, o rapaz sorridente e careca no meio da foto, e está sempre cuidando com muito carinho ali dos nossos clientes e desenvolvendo soluções muito criativas do ponto de vista de educação, assessment, diagnóstico. E esse time, né, ele está recém, algumas pessoas já estão conosco há 1, 2 anos, ou até um pouquinho mais, mas muitos deles estão chegando agora, né, com essa fase de crescimento. E eu acho que tem um ponto importante do que a gente viveu em termos de pandemia, é que ela nos permitiu crescer, ela nos permitiu avançar com os nossos serviços, e hoje, né, o fato da gente ter mais e mais empresas consumindo esse tipo de serviço, de fato entendendo que é preciso ter um olhar de saúde mental dentro de casa, isso nos permitiu crescer o time, nos permitiu trazer pessoas mais experientes para nos ajudar a levar a Vitude mais adiante. Eu até aproveitei para tirar uma foto com um unicórniozinho que tinha ali escondido na decoração, já para me inspirar, porque a gente está buscando ficar grande e a gente, quem sabe, um dia ter aí um valuation superior a $1 bilhão, que é o considerado um unicórnio. Então, a gente está trabalhando muito, e é essa equipe, né, junto com todos os Vituders, hoje nós somos mais de 60 pessoas dentro do time, que fazem a Vitude acontecer todos os dias. E aí, Everton, o que você acha desse time? Acho que time melhor não há, né? Inclusive, dando spoilers, o Fábio, né, o nosso sócio da Vitude, vocês vão ver a carinha dele em alguns painéis por aqui. Ele é doutor em psicologia e é a pessoa que zela, né, sobre os aspectos técnicos das operações da Vitude. Boa. Fábio é o nosso queridinho, tem diversas empresas aí que, se pudessem, levar o Fábio para dentro. A gente tem que cuidar dele com muito carinho para ninguém querer roubar ele da gente. Mas, de fato, é a pessoa que nos apoia, né, na parte técnica, não só na responsabilidade técnica junto aos conselhos, mas também cuidando de todo o processo com os nossos psicólogos e desenvolvendo as soluções de psicologia, né, mais customizadas para os nossos clientes. E aqui, né, para a gente pensar, poxa, 2 dias de evento, o que a gente espera desse evento? Eu acho que algumas coisas são bem relevantes e que eu já deixo aqui, nem é spoiler, é real. O que esperar disso aqui? Um conteúdo de muita qualidade, foi preparado com muito cuidado, muito carinho. A gente escolheu os cases dos nossos clientes, alguns parceiros,
porque a gente entendeu que eram cases relevantes, discussões importantes para levar para outras empresas, para que a gente pudesse ampliar, né, esse debate, e para que a gente pudesse, de fato, ajudar outras organizações a pensarem esse tema com cuidado e de forma estratégica. A gente sabe que, num mundo cada vez mais digital, as pessoas serão a estratégia. O RH precisa estar no centro. Não dá mais para ter RH, DP, folha de pagamento. A gente precisa de um olhar estratégico para pessoas. A gente precisa de um olhar onde tudo seja pensado para o colaborador, né? Porque são eles que vão fazer a diferença. Porque se eu tiver uma pessoa adoecida, dificilmente ela consegue produzir, dificilmente ela consegue criar. Uma pessoa adoecida, às vezes, perde o foco, né? A gente tem declínio de função cognitiva quando a gente está mal. E aí a gente não consegue produzir, a gente não consegue ter atenção, a gente não consegue fazer nada se a gente não estiver bem. Então, a gente vai falar aqui de algumas coisas muito importantes. Bem-estar emocional e pensar que bem-estar é uma habilidade. Bem-estar pode ser cultivado. Bem-estar pode ser desenvolvido. Eu não preciso só tratar a doença. Eu posso pensar promoção. Eu posso pensar prevenção. E é para isso que a gente está aqui. Em 2 dias de conteúdo gratuito, onde todo mundo pode se inscrever, onde vocês podem compartilhar o link para que outras pessoas assistam, para que seus colaboradores, seus times, né, façam parte desse conteúdo que a gente está trazendo. E acho que tem um outro ponto muito, muito importante, que é um conceito que a gente vem debatendo muito nos últimos tempos, que é o de sustentabilidade produtiva. Algumas pessoas me perguntaram: o que é isso? Eu nunca ouvi esse termo. E eu acho que tem uma coisa que a gente vem estudando, pelo menos há cerca de 12 meses, é sobre crescimento sustentável. A gente vem falando muito do quanto o ESG está conectado com estratégias de saúde mental. O quanto as empresas usam os seus colaboradores como um pilar, né, de alavanca do social. Como a gente usa os nossos colaboradores como promotores, como é que a gente forma agentes de bem-estar, como é que a gente forma pessoas que possam nos ajudar a ampliar esse discurso internamente. Então, a gente vai falar de sustentabilidade produtiva, né, que, como conceito, pensa muito o oposto do que a gente talvez debatesse como produtividade anos atrás, que é aquela produtividade workaholic, né, aquela coisa meio esquisita que a gente tinha de se orgulhar, né, de trabalhar horas e horas, de não tirar férias, de trabalhar no final de semana, não ter tempo para nada, estar sempre muito ocupado, estar sempre muito corrido. E a gente se orgulhava, às vezes, disso, né, de estar ali, ai, meu Deus, estou muito corrida, ai, trabalhei não sei quantas horas. Não. Né, o burnout está entrando para o Código de Doenças Internacionais, aliás, já entrou, dia 1º de janeiro, para mostrar para a gente que a gente precisa parar, a gente precisa ter limite, a gente precisa descansar, a gente precisa ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente precisa crescer de forma sustentável, a gente precisa defender que a produtividade ela cresça de forma sustentável e que a gente seja sustentável do ponto de vista produtivo. Então, eu acho que é isso que vocês podem esperar aqui, que a gente tenha discursos muito ricos, exemplos muito bacanas, que a gente possa contar aí com a presença de vocês. Nos próximos painéis, a gente vai ter espaço para perguntas, para dúvidas, para a gente fazer questionamentos aos nossos palestrantes e que esses dias aqui sejam, de fato, dias muito importantes, agradáveis, que vocês saiam todos muito felizes, né, com o que a gente está entregando aqui e que, cada vez mais, a gente possa crescer. E eu queria agradecer, mais uma vez, né, ao time que está nos ajudando aqui nessa produção. Queria agradecer ao time da Vitude, não é só aquela foto de líderes, mas a gente não seria nada sem o nosso time, é eles que fazem isso aqui acontecer. Queria agradecer a cada um dos nossos investidores, né, CIS, Vetor Editora, Superjobs VC, Redpoint Ventures, que um dia, né, ousaram sonhar junto com a gente. A gente também não teria chegado aqui sem vocês. E desejar um ótimo evento. Queria deixar o Everton aqui, fazer novamente um agradecimento para os nossos patrocinadores, que eles fazem com que isso aqui se torne realidade todos os anos.
Perfeito, Tati. Então, agradeço aqui a Acreditas, a iFood Benefícios, a Vetor Editora, a Pipo Saúde, a nossos patrocinadores, também nosso parceiro de mídia, Leader.inc, e o nosso apoiador, né, a MindSelf, né, que faz toda a parte de meditação, não só dentro da Vitude, como também aqui dentro do evento vai ter um momento de meditação com a MindSelf. Além disso, gostaria de desejar a todos um excelente evento e que esse evento também é feito por vocês, espectadores. Então, interajam, façam perguntas, que nos painéis a gente sempre vai ter um espaço ali para que essas perguntas sejam respondidas pelos painelistas, pelos facilitadores. Então, um bom evento a todos. Bom evento, gente. E para a gente fechar esse painel aqui, um vídeo preparado com muito, muito, muito carinho pela nossa equipe de marketing. Todo mundo lida do seu jeito com os conflitos do dia a dia. Mas como melhorar a saúde mental do seu colaborador? Os cuidados com saúde mental estão entre os termos mais buscados dos últimos anos. Só em 2021, tivemos um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, há pouco conhecimento sobre o assunto. No mesmo ano, a busca por o que é terapia cresceu 84%. Uma pesquisa recente com colaboradores constatou que auxílio no cuidado com a saúde mental está no top 3 em benefícios almejados. A Vitude é referência em psicologia online e educação emocional. Possui solução completa e modular no diagnóstico de saúde mental e bem-estar. Plataforma tecnológica de psicoterapia, inteligência artificial, que conecta seu colaborador ao melhor profissional. Nossa missão é democratizar o acesso a serviço de saúde mental e educação emocional. Mais de 153 clientes corporativos atestando que o investimento no capital humano é o impulso que as empresas precisam para crescer de forma sustentável. A Vitude é a solução para você cuidar de quem cuida dos seus negócios. Sejam todos bem-vindos ao Corporate Mental Health Week 2022. Bem-estar emocional e produtividade. Pessoas como chave para o